Graça e paz, queridos. Amém. Que alegria é nós compartilharmos da palavra. Que privilégio nós temos, irmãos, de estarmos reunidos em torno do nome de Cristo, debaixo do nome de Cristo. E antes de nós darmos início, no tema que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor propôs a nós essa noite, eu queria convidar os irmãos rapidamente a abrirem Atos capítulo 4, o versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre vós, entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por que eu li esse texto, queridos? Nós não simplesmente estamos aqui de uma maneira rotineira, porque mais um domingo nós vamos à reunião da igreja. Nós precisamos clamar ao Senhor, irmãos, que isso não vire uma rotina nas nossas vidas, simplesmente uma rotina. Nós estamos aqui debaixo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quão privilegiado nós somos por isso. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem em Colossenses. Esse vai ser o nosso texto base. Colossenses capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos do versículo 13 até o versículo 20 por enquanto. Colossenses capítulo 1. O versículo 13 diz assim: Ele, aqui o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, em Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Vamos ter uma palavra de oração, queridos. Pai, estamos aqui essa noite na Tua dependência, sabendo que não somos merecedores de nada, mas pela Tua graça o Senhor nos deu o Teu Filho. Pai, obrigado porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos abriu os nossos olhos e hoje, também pela Tua graça, podemos contemplar as riquezas das insondáveis riquezas de Cristo. Pai, através da Tua revelação, nós tivemos o privilégio de conhecer o Evangelho. Pai, um Evangelho libertador que, assim como nós lemos, o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Clamamos a Ti que fale conosco essa noite, trazendo a revelação da Tua palavra. Pai, dê ousadia e intrepidez no pregar a Tua palavra, mas também dê corações, Pai, abertos à Tua palavra, aos irmãos, ouvidos atenciosos. Pai, que toda distração caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, durante a semana eu meditei a carta de Paulo aos irmãos Colossenses e que carta maravilhosa, irmãos. Que carta maravilhosa. Então nós temos aqui alguns relatos de Paulo aos irmãos em Colossos, falando sobre Cristo.
Nós lemos o versículo 13 e o 14 inicialmente, mas agora eu quero pular para o versículo 15, que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Irmãos, Cristo é a imagem do Pai. Queria convidar os irmãos a abrirem rapidamente em João 14. Eu creio que é um texto muito conhecido pelos irmãos. João 14, o versículo 7 ao 9. Diz assim, o versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e os tendes visto. Versículo 8. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, o Senhor diz assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Queridos, nós vamos ler alguns textos mais para frente e vamos ver que Cristo é a exata expressão da glória do Pai. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3, 2 Coríntios 4, 3 diz assim: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós já passamos por 3 passagens, irmãos, praticamente, em que falam que o Filho é a imagem do Pai. Mais um texto, Hebreus, capítulo 1, o versículo 3. Aqui o contexto o escritor aos Hebreus dizendo que antigamente, o versículo 1 fala que Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí o versículo 3 diz assim: Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse, irmãos, é o nosso Senhor. Agora eu queria convidar os irmãos a voltarem mais uma vez lá para Colossenses. E eu sugiro aos irmãos que deixem marcado, porque nós voltaremos algumas vezes para Colossenses. Capítulo 1, o versículo 16. Nós vemos, através das Escrituras, que Cristo é a imagem do Pai. Ele resplandece a glória do Pai. Ele é a expressão exata do ser do Pai. Agora, irmãos, nós vamos ver que também em Cristo todas as coisas foram criadas. O versículo diz assim, versículo 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E agora eu queria trazer mais 2 passagens. A primeira está em Provérbios. Provérbios 8. Olha quão maravilhoso é o nosso Senhor, irmãos. Provérbios 8, desde o versículo 22. Vamos ler até o versículo 30. O versículo 22 já é maravilhoso, irmãos. Diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra,
nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o nosso Cristo. Agora, em João capítulo 1, esse princípio, irmãos, de João capítulo 1 é antes do princípio de Gênesis. João 1, verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ó, quão maravilhoso é o nosso Senhor, irmãos. Ele é a imagem do Pai, e através dele tudo foi criado. Aqui no texto fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, eu li essas passagens para que nós pudéssemos ver a majestade do nosso Senhor, o quão exaltado é o nosso Senhor, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Parem para pensar, irmãos, do nome em que nós estamos reunidos, debaixo do nome que nós estamos reunidos. Muitas das vezes, olhando para os irmãos do passado, nós vemos que nós estamos vivendo uma época em que, infelizmente, e para nossa vergonha, nós vivemos mais para o mundo do que para o nosso Senhor, irmãos. Nós somos do Senhor, então quanto tempo nós gastamos para Ele? Quanto tempo nós dedicamos ao Senhor? Como nós precisamos não olhar para nós mesmos, como se nós fizéssemos uma retrospectiva de nós, mas nós precisamos começar a olhar para as nossas atitudes e como está a nossa vida perante o Senhor. Como é o cântico que nós cantamos por último aqui, clamando pelo que o Senhor venha. Será que os nossos corações estão desejosos pela volta do nosso Senhor? Não sei se todos os irmãos sabem, eu e a Lia nós vamos nos casar em novembro, mas o Senhor tem me constrangido através de alguns irmãos a pensar de uma maneira diferente. Eu creio que a maioria dos irmãos aqui que já são casados, antes de se casarem, ficaram muito ansiosos e desejavam muito para que o dia do casamento chegasse. Não sei os irmãos, mas eu estou dessa maneira. Mas, através de alguns irmãos e através do Senhor, pela Sua palavra, o Senhor tem me constrangido a pensar sim que eu quero que chegue o casamento. Mas, irmãos, como eu preciso ansiar pela volta do Senhor. Se permitir que esse casamento aconteça até novembro, amém, mas Senhor, volte. E se o Senhor voltar, vai ser tão mais maravilhoso. E quantos planos nós fazemos, irmãos? Viagens. Pensamos futuramente em nos tornarmos alguns profissionais, seja na medicina, seja no direito, seja lá o que for. Mas antes disso, nossos corações precisam estar no Senhor. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. Porque o nosso Senhor é maravilhoso, irmãos. A obra em que o nosso Senhor realizou para nos livrar do inferno foi maravilhosa.
E o quanto o nosso Senhor sofreu, irmãos, para nos resgatar, para nós vivermos uma vida desleixada perante Ele, uma vida mais para nós mesmos do que para o Senhor. Então, irmãos, eu queria falar um pouco sobre a encarnação do Senhor. Mais para frente vou falar também sobre a obra salvífica do Senhor. E aqui, através do nosso texto base, eu quero trazer algumas lições que, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos deixou. Então, irmãos, em João, ainda, o versículo 14, diz assim: esse Cristo, o nosso Senhor, Ele que é a imagem do Pai, Ele que expressa a glória do Pai, Ele que é o Criador de todas as coisas. João, inspirado também pelo Espírito, vai nos dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui, habitou, no original, significa tabernaculou, fez morada. Imaginem, irmãos, o Senhor que criou todas as coisas, agora se vestiu de pele e osso e habitou entre nós. Fez morada em nosso meio. Aqui, João vai dizer assim: e nele nós vimos. Eles viram o próprio Senhor. Não tivemos esse mesmo privilégio, mas hoje sabemos que o Senhor habita em nós. E na consumação de todas as coisas, quando o Senhor vir e buscar a sua noiva, então nós passaremos a eternidade com o Senhor e nós poderemos contemplar o Senhor face a face. Lucas vai dizer que naquele grande dia haverá uma mesa e o Senhor mesmo nos servirá. Que maravilhoso será isso, irmãos! Nós seremos servidos pelo Senhor, então o Senhor chegará do nosso lado e nos servirá e nós poderemos ver as suas mãos perfuradas e o seu lado perfurado. Por nós, irmãos, quão maravilhoso será isso! Então o Verbo se fez carne, irmãos. Paulo vai usar uma expressão muito maravilhosa. Gálatas, irmãos, capítulo 4, versículo 4. Houve um tempo preparado para tudo isso, irmãos. Não é simplesmente que Deus falou assim, o Pai disse, agora o Filho vai se encarnar e pronto. Mas em Gálatas, o capítulo 4, o versículo 4 diz assim, irmãos. Irmãos, se atentem a esse versículo. Prestem muita atenção na expressão que Paulo usa. Ele diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A mesma expressão Paulo vai usar em Colossenses. Vamos mais uma vez para lá? Colossenses, capítulo 1, o versículo 26. Paulo diz assim, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então chegou a plenitude do tempo em que o Cristo se encarnou e habitou entre nós. E nele nós vimos a glória do unigênito do Pai. Que precioso é isso, irmãos. Quão maravilhoso é o nosso Senhor. Mas o questionamento que eu faço aos irmãos é, o porquê de tudo isso? O porquê Cristo se encarnou? Então eu convido os irmãos a abrirem em Mateus. E eu quero ler todo esse contexto com os irmãos, do versículo 18 ao versículo 23. Aqui vai falar sobre o nascimento do nosso Senhor. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José,
sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Agora, irmãos, prestem atenção. Ela dará à luz um filho. Olha o motivo da encarnação do Cristo, irmãos. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aleluia, irmãos. Quão maravilhoso é isso. O Verbo se fez carne, o Cristo se encarnou. E por quê? Porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Lucas 19. Lucas 19, 10. Diz assim: o próprio Senhor Jesus dizendo aqui, irmãos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Senhor se encarnou, irmãos, para nos salvar dos nossos pecados. E o quão perverso nós éramos, irmãos. Será que nós podemos dizer que há alguém aqui que nunca pecou? Eu acho que nós podemos procurar pelo planeta Terra inteiro e não encontraremos a não ser um homem, irmãos. Que ele era 100% homem e que ele era 100% Deus, que é o nosso Senhor. O único homem que esteve aqui nessa terra e não cometeu nenhum pecado é o nosso Senhor, porque ele não tinha natureza de pecado. Nós, porém, nascemos com essa natureza perversa. Romanos, capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 23, eu quero ler com os irmãos. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O versículo 23 agora, irmãos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há, irmãos, não há ninguém aqui que possa dizer: eu nunca pequei, eu nunca cometi um pecado. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito, vai nos dizer que todos pecaram. Não há distinção de ninguém, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, porque o Verbo se fez carne. E como nós lemos, o seu nome seria Jesus, porque ele nos salvaria dos nossos pecados. E mais uma vez eu torno a dizer aos irmãos, quão maravilhoso é o nosso Senhor. João, capítulo 8, o versículo 34, vai falar sobre a nossa escravatura, irmãos. O Senhor Jesus dizendo aqui aos judeus, mas também para nós: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O ímpio, irmãos, aquele que não conhece o Senhor, tem uma falsa certeza de que ele é livre para fazer o que ele quer. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer qualquer tipo de coisa porque eu sou livre. Mas o texto é claro que quem comete pecado é escravo do pecado. E um escravo não tem liberdade. Satanás é muito astuto em inculcar isso na cabeça das pessoas, em que elas são livres. É uma falsa liberdade. Por que é uma falsa liberdade? Porque ao mesmo tempo que ele dá com a mão, ele tira com a outra. Sabemos que alguns atos que não agradam o Senhor
chamados de pecados, eles trazem e geram um tipo de prazer em nós. Não podemos negar isso. Porém, são prazeres transitórios, são prazeres passageiros, que no final disso tudo nos levam à morte. Então, irmãos, quando nós éramos cativos, nós achávamos que nós éramos livres e fazíamos as coisas como nós bem entendíamos. Mas hoje, através das Escrituras, nós vemos que não é desse jeito, que nós éramos escravos e nós precisávamos ser libertos, irmãos. Romanos, mais uma vez, no capítulo 7 agora, Paulo vai falar um pouco sobre isso. Eu quero ler com os irmãos desde o versículo 14 até o versículo 25. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora, louvado seja o Senhor pelo versículo 25, irmãos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas, irmãos, éramos escravos do pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, mais uma vez, eu convido os irmãos a abrirem em Colossenses. E os dois primeiros versículos que nós lemos, irmãos, diz assim, Colossenses capítulo 1, o versículo 13 e o versículo 14. Há duas palavrinhas aqui maravilhosas, irmãos, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Prestem atenção nessas duas palavras aqui, irmãos, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, eu até anotei aqui, irmãos, significa libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Fomos resgatados pelo Senhor e houve um preço. O preço foi a vida do nosso Senhor. Mas essa palavrinha aqui, irmãos, remissão, significa perdão de pecados, permitindo que sejam apagados da memória como se eles nunca tivessem sido cometidos. Então, eu quero ler 4 textos com os irmãos rapidamente para nós voltarmos aqui para Colossenses. Jeremias, capítulo 31, o versículo 33 e 34. Diz assim, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, versículo 34, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É um perdão de pecados e depois eles são apagados e o Senhor diz assim, dos seus pecados, das suas iniquidades jamais me lembrarei. Esse é o significado da palavra remissão. Ezequiel, irmãos, capítulo 36, uma passagem muito conhecida por nós também, irmãos. O versículo 25 ao 27 diz assim, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é a aliança que o Senhor fez conosco, irmãos. Sabemos que quando Ele tira de nós o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, isso é feito lá na cruz do Calvário, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado da terra e que Ele nos atraiu no seu corpo, João 12, 32. Ali, nós sabemos muito bem, segundo Romanos capítulo 6, que nós morremos juntamente com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo. Então ali o Senhor tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. E não somente isso, Ele vivifica o nosso espírito e coloca dentro de nós o seu próprio espírito, irmãos, para que assim nós possamos ter comunhão com o Pai novamente. Essa é a aliança que o Senhor fez conosco, um perdão de pecados que Ele jamais se lembraria. Isaías capítulo 1, o versículo 8. Perdão, versículo 18, irmãos. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Agora, irmãos, falando ainda sobre o perdão dos nossos pecados, a aliança que o Senhor fez conosco, eu queria convidar os irmãos a abrirem em Lucas, capítulo 22. Isaías, nós lemos, irmãos, que não importa os nossos pecados, nós seríamos tornados mais alvos do que a neve, mais brancos do que a pura lã. Então, Lucas, capítulo 22, o versículo 19, o nosso Senhor diz assim, aqui naquela última ceia: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Que precioso sangue, irmãos! Esse sangue que derramado nos lava e nos purifica de uma maneira em que o Senhor, o Pai, olha para nós e agora não vê mais pecado nenhum. Tudo que nós cometemos, irmãos, se eu não me engano é João, em 1 João vai dizer que o sangue de Cristo tem poder para purificar todos os nossos pecados, cada um de nossos pecados, irmãos. Então, voltando agora para Colossenses, para nós falarmos um pouco mais sobre o versículo 13 e o versículo 14, irmãos. Colossenses capítulo 1, o versículo 13. Olha onde que nós estávamos, irmãos. Império das trevas. Nós tínhamos as nossas mentes obscurecidas pelo pecado. Nós éramos ignorantes espirituais, aonde nós não tínhamos contato com o Pai. Porque as nossas iniquidades, segundo Isaías, fazem separação entre nós e o nosso Pai Celestial.
Nós não podemos nos achegar diante do Pai da maneira que nós estávamos, por isso que Cristo veio, morreu, concluiu a obra a qual o Pai queria que Ele fizesse e nos purificou, e agora Ele comprou um povo para si. Olha o preço que o Pai pagou por nós, irmãos, a vida do Filho. Que precioso sangue derramado no Calvário. Que precioso sangue, irmão, que foi vertido ali. O quanto o nosso Senhor sofreu. Ele foi moído, traspassado por nós. Quão maravilhoso é isso, irmãos. Então Ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do amor, para o reino do Filho do seu amor. Para quê, irmãos? 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 14 e o versículo 15, e depois o versículo 17. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, julgando nós isto, um morreu por todos. O nosso Senhor morreu na cruz. Mas o versículo continua dizendo assim: todos morreram. Logo, todos morreram. Um morreu por todos, logo, todos morreram. Ou seja, a obra de Cristo ela foi substitutiva. Irmãos, Cristo morreu pelos nossos pecados, porém, ela também foi inclusiva. Ele nos incluiu no seu corpo, na sua morte, para que assim o corpo do pecado morresse também, irmãos. Fosse destruído. E o versículo 15, olha o propósito de tudo isso, irmãos. O Senhor não somente nos libertou do pecado, nos libertou de nós mesmos. O versículo 15 diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Será que isso tem sido real nas nossas vidas, irmãos? Será que nós temos vivido por aquele que por nós morreu e ressuscitou, ou nós ainda temos vivido para nós mesmos? Olhem o versículo 17, irmãos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, a vida que nós tínhamos não pode, irmãos, ser a mesma. Infelizmente nós vemos, eu sei, irmãos, eu tenho a plena convicção que isso é obra do Espírito. Mas eu também creio, irmãos, que deve haver um posicionamento nosso. Porque a graça de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. Porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E o escritor aos Hebreus vai dizer que se hoje o Senhor falar conosco, para nós não endurecermos os nossos corações. E quantos de nós, irmãos, temos ouvido e temos sido como aquele terreno cheio de espinhos, em que nós até recebemos de bom grado aqui na comunidade, mas logo nós saímos e os espinhos sufocam aquela palavra. O Senhor vai explicar essa parábola e vai dizer que esses espinhos são os cuidados deste mundo, irmãos. São as preocupações daqui da terra. E como eu disse aos irmãos, depois que nós terminássemos, nós leríamos aqui instruções do apóstolo Paulo para essa nova vida. Em Colossenses capítulo 3, irmãos. Colossenses capítulo 3, o versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas, irmãos, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto,
Aqui, irmãos, foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas inspirado pelo Espírito, para que nós vivamos segundo o que está escrito, irmãos. Buscai as coisas do alto, não as que são aqui da terra. E o quanto, irmãos, nós estamos preocupados com as coisas aqui da terra. O quanto nós estamos preocupados e ansiosos pelo dia de amanhã. E o Senhor Jesus disse para nós não nos inquietarmos com isso. E ele continua o versículo 5 aqui, irmãos. Esse subtítulo que tem aqui, não tem no original, mas isso aqui também é muito interessante. Diz assim: os resultados dessa união, da união com Cristo, da morte com Cristo, sepultamento com Cristo e ressurreição juntamente com Cristo. Os vícios devem ser abandonados. Que vícios são esses? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aqui o caminho da cruz, irmãos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Agora, não simplesmente precisamos nos despir do velho homem, mas Paulo nos adverte aqui e nos instrui. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha aqui, irmãos, a importância em que o Espírito coloca de nós abandonarmos aquilo que nós fazíamos antigamente e começarmos a viver de modo digno do Evangelho. E ele continua aqui, irmãos, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Olha que precioso isso aqui agora, irmãos. O versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se atentem ao início do versículo 16, irmãos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Abram comigo rapidamente em Cantares. Cantares, o capítulo 2, o versículo 3. Aqui no subtítulo fala esposa, uma figura da igreja, falando sobre o seu esposo, que é uma figura de Cristo. O versículo 3 diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Vou repetir para os irmãos. Qual é a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Agora, irmãos, abram comigo em Cantares ainda, o capítulo 7, o versículo 8. Ali a esposa falando que o noivo era como uma macieira. O versículo 8 do capítulo 7 diz assim: dizia eu, subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide. Prestem atenção agora, irmãos. E o aroma
da tua respiração, como o das maçãs. Aqui é o esposo, uma figura de Cristo, falando à esposa, uma figura da igreja. Se Cristo, o esposo, que a esposa disse que ele era como uma macieira, olha o que ele fala sobre o aroma da respiração da noiva, como o das maçãs. Os irmãos compreenderam isso aqui? A noiva se alimentava da macieira do noivo. Então, logo, o aroma das suas respirações eram como o das maçãs. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Será que o aroma das nossas respirações tem sido o aroma de Cristo, irmãos? Como nós precisamos ir aos pés do Senhor e clamar por misericórdia. Vamos voltar em Colossenses capítulo 3, partindo já para o encerramento. Paramos no versículo 16, agora o versículo 17. O versículo 17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Irmãos, como o nosso Senhor é maravilhoso. Então nós vimos que o nosso Senhor, Ele é a imagem do Pai. Nós vimos que sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Senhor estava com o Pai na eternidade, mas Ele queria um povo para si. Então, em consequência do pecado, esse Adão pecando e Eva juntamente com Adão, o homem perdeu esse contato com o Pai. Mas em Cristo, pela encarnação de Cristo e pela obra consumada no Calvário, irmãos, nós fomos comprados por um alto preço. Então agora, irmãos, nós precisamos, assim como diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, não mais viver para nós mesmos, mas vivermos por aquele que é a imagem do Pai, que é o Criador de todas as coisas e que se encarnou e consumou uma obra onde o seu sangue foi derramado lá no Calvário. Precisamos viver, irmãos, para esse Senhor. Nós precisamos colocar as nossas vidas aos pés desse Senhor e nos submetermos ao governo desse Senhor. Porque nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos dele. Por que nós somos dele? Por que nós somos dele, irmãos? Porque nós somos comprados por um alto preço. E nós somos do nosso Senhor. Louvado seja o nome dele por isso. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, nós te damos graças pela tua palavra e clamamos aqui, Pai, por corações como terrenos férteis, que recebendo a tua palavra, Pai, produzam muitos frutos de vida. Pai, traga a revelação da tua palavra ao coração dos irmãos e também ao meu coração. Pai, que nós possamos sair daqui essa noite exalando o aroma de Cristo. Que durante essa semana nosso viver seja Cristo e que as pessoas vejam Cristo em nosso viver. Que por toda parte nós possamos levar o morrer de Jesus Cristo em nossos corpos para que a vida dele seja manifesta, Pai. Nós clamamos a Ti, pelos aqueles que são seus aqui dessa cidade, os alcance em nome de Jesus. Também aqueles que ouvirão, Pai, através do YouTube, que sejam alcançados também e tenham os seus olhos abertos, Pai. Nós Te clamamos por uma semana onde nós possamos viver de uma maneira que agrade a Ti, Senhor. Sê conosco, pois nós carecemos de Ti e sem Ti nós nada podemos fazer. Louvado seja o Teu nome por todas as coisas, Pai, é em Cristo que nós oramos. Amém.